Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Primeiramente eu quero agradecer a todos aqueles que se inscreveram no nosso canal. Que todos vocês venham a ser abençoados por Deus. Tá bom, pessoal? E o tema de hoje é KM ou hora trabalhada? O que é melhor? Trabalhar focando no KM rodado, no melhor KM rodado, ou focando na hora trabalhada? É um tema meio polêmico, mas vamos lá. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Jorge Ramos, sou motorista de aplicativo aqui na cidade de São Paulo há 7 anos. E gostaria que quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal. A todos, deixe aquele like no canal, deixa aquele like, dá uma curtida lá, o dedinho lá, gostei do vídeo. Assista o vídeo por inteiro e compartilha nas redes de vocês. Dê aquela força pro canal, tá bom, pessoal? Bom, vamos lá. O tema de hoje é meio polêmico, né? Tô há 7 anos aqui. E assim, muitos falam que não, tem que dar prioridade pro KM rodado. Você tem que trabalhar no mínimo R$2 o KM. Muitos falam que tem que ter um equilíbrio de hora trabalhada. A tua hora tem que ser na média de, sei lá, R$35 a hora, R$40 a hora. Outros dizem que tem que focar somente nas horas. Então, pessoal, que daí esses que tem que focar somente nas horas, eles pegam as viagens longas. E as viagens longas, é muito raro ela pagar R$2 km. É meio raro. Então, vamos lá, pessoal. KM rodado. Para Uber ou a 99, pagar R$2 o KM aqui na cidade de São Paulo. Imagina no interior. R$2 o KM, eu vou te falar que ela tá pagando bem, viu? Pagando bem. No Uber X e no Uber Comfort, no Comfort, eu tô falando bem sério, no Comfort ela paga mesmo. Ela chega a pagar até, às vezes, R$4 o KM. Né? Mas no X, ela pagar mais, R$2 o KM ou mais, ela tá pagando muito bem. É difícil você acertar uma viagem a R$2 o KM. Muito difícil. O motorista de aplicativo, ele roda na média de 5.000 km por mês. Eu ainda vou fazer um vídeo falando sobre isso. Se ele roda 5.000 km por mês e ele fez 450 viagens no mês, e cada viagem ele gastou 1 km para buscar o passageiro, então ele não tem 5.000 km para rodar, ele tem 4.550 km para rodar com o passageiro. Esses 4.550 km com o passageiro, ele ganhou a R$2, ele vai ganhar um pouco mais de R$8.000, um pouco mais de R$9.000. Então, pessoal, eu gostaria que todos vocês se expressassem nos comentários, tá? Porque não é simples assim você focar no KM rodado e você fazer a tua hora cair. Porque não adianta você ter um KM ótimo rodado, mas você ter uma hora trabalhada menor. Tem motorista que ele pode sair para trabalhar, e ele sai para trabalhar hoje, um exemplo, sei lá, no dia da semana, tá? Ele sai lá às 7 da manhã e roda até às 10 da manhã e ele vai para casa. Aí ele fez lá, pô, R$150. E ele, para ele fazer R$150, ele rodou 70 km. Pô, tá bom, ele fez R$150. Isso é um exemplo. Tô dando um exemplo, tá? E daí ele ganhou uma hora super bem. E daí ele fez 75 km, no qual deu R$2 por km. Esses R$2 por km tá legal.
Daí ele vai ter que voltar para casa, vai voltar mais tarde, daí ele vai fazer, sei lá, mais uns 200, 300 reais. Só que ele, muitas das vezes, ele consegue fazer isso porque ele mora perto da região central, ele não bate tanta lata. Agora vamos pegar o cenário, aqui eu tô falando da cidade de São Paulo, tá? A cidade de São Paulo é gigantesca. Vamos pegar o cenário de um motorista que mora lá em São Bernardo do Campo e ele vem trabalhar aqui na cidade de São Paulo. Como é que ele vai fazer isso? Um motorista que mora lá no fundo da Zona Leste, Guaianazes, como é que vai fazer isso? Ou um motorista que mora lá em Osasco, como é que ele vai fazer isso? É meio difícil. Entendeu, pessoal? Então, não é simples assim. Tá, Jorge, mas o que compensa mais? KM rodado ou hora trabalhada? Eu foco na hora trabalhada. Por que eu foco na hora trabalhada? Porque o meu carro é alugado. O meu carro é alugado e é KM livre. O único KM de custo que eu tenho aqui é o KM de custo do combustível. Eu não tenho KM de custo do pneu, eu não tenho KM de custo do IPVA, eu não tenho KM... Ah, mas daí você tem um KM de custo do teu carro, do aluguel que você paga, tá? Mas quem tem o carro financiado, ele tem o KM de custo do financiamento, ele tem o KM de custo da manutenção do veículo, ele tem o KM de custo do combustível, ele tem 3 KM de custo. É muito diferente. O meu carro, eu só tenho 2 KM de custo. É o KM de custo do aluguel do carro e é KM livre. Então não interessa se eu vou rodar 7 mil quilômetros no mês. Eu vou pagar aquele valor e ponto final, não vou pagar mais. E eu tenho o KM de custo do combustível. Então você tem que saber qual é o teu KM de custo. Quem tem carro próprio, eu dava prioridade no KM rodado. Só que o KM rodado, para você ter um KM rodado a mais de R$2, ou no mínimo 2, a tua hora trabalhada, muitas das vezes, você vai conseguir trabalhar ela na média ali de acima de tantos reais por hora. Porém, você vai ter que ter uma flexibilidade de horário, tipo assim, vou sair das 7 às 10 da manhã, vou voltar para casa descansar e sair das 4 da tarde às 8 da noite. Vou sair às 11 da noite. Mas não é todo motorista que consegue fazer isso, tá? Eu tô gravando o vídeo em tal data. Hoje, eu não consigo sair para trabalhar depois das 6 da noite, que é às 6 da tarde, às 18 horas. Eu não vou ver minha família, pô. Então, você tem que entender o teu perfil de trabalho, ao que você está disposto a sacrificar. Porém, a dica é, quem tem carro próprio, foca no KM rodado. Quem tem carro alugado, e ainda mais sem limite de quilometragem, foca na hora trabalhada. Foca na... mas daí eu tô fazendo um exemplo. Eu peguei uma viagem de 30 km para ganhar R$50. Esse R$50 está abaixo de R$2 o km, tá? Mas quanto tempo você vai fazer essa viagem? Vou fazer essa viagem em menos de 1 hora. Pô, não tá bom? Mas daí eu vou gastar mais combustível. Por que você vai gastar mais combustível? Porque uma viagem de 30 km, normalmente, são tiros longos. Não é subida, descida, tem tudo isso, pessoal. Trabalhar como motorista de aplicativo vai muito mais além de saber dirigir. Eu sou habilitado e tenho um carro e tenho um celular smartphone ou um Apple. Vai muito mais além. Trabalhar como motorista de aplicativo vai muito mais além. Realmente você tem que ser mentorado por alguém. Você tem que ser orientado por alguém. Inclusive tá aí, ó, o link do grupo do WhatsApp tá aí, ó. Se precisar de ajuda, tá na descrição do vídeo. Pode entrar no grupo e você vai receber ajuda que nós podemos te dar. Tá bom, pessoal? Esse é sobre o vídeo de hoje. Entenda uma coisa: carro próprio, foca no KM rodado. Carro alugado sem limite de quilometragem, foca na hora trabalhada.
Foca na hora trabalhada. Pô, Jorge, eu uso carro alugado com limite de km. Então, tenta fazer um equilíbrio dos dois. Se você é aqui da cidade de São Paulo, tal, tenta dar prioridade em certos horários para as viagens longas, e em certos horários para as viagens curtas. E você vai conseguir equilibrar o teu KM e vai conseguir equilibrar a tua hora trabalhada. Tá bom, pessoal? Então, não se enganem com KM rodado, tá? Viagem que tá pagando mais que R$2 o KM são viagens bem mais curtas, só que viagem mais curta, muitos carros bebem mais combustível. Eu uso um carro automático. Se eu for ficar fazendo viagem curta, eu vou gastar mais combustível. Tá bom, pessoal? Meu KM, eu vou ganhar no KM, mas eu vou queimar mais combustível. As viagens longas, ela faz a autonomia do carro ser equilibrada. Então, só que as viagens longas, ela paga bem na hora. No KM ela paga mal. Esse é sobre o vídeo de hoje. Então, a minha dica é ser mentorado. Você que é motorista novo de aplicativo, ser mentorado por alguém. Tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e um abraço a todos. Que Deus venha abençoar cada um de vocês. Não se esqueça de deixar aquele like, hein?